Olá pessoal, tudo bem com vocês? E depois da escola, o que fazer? Sejam bem-vindos ao Vortex Educacional. Pessoal, o vídeo de hoje tem uma motivação bastante interessante. A gente vive na escola muito tempo da nossa vida e a gente sempre termina ciclos, né? E tem 3 ciclos muito importantes que a gente termina e que depois deles a gente se pergunta o que fazer. São esses 3 ciclos: o ensino fundamental, o ensino médio e o ensino superior. Quando a gente acaba cada um desses ciclos, vem perguntas à nossa mente ou então, às vezes a gente nem sabe muito o que fazer. Então, da minha experiência de anos de vida, né, e de buscar, né, a gente listou aqui possibilidades para você que é aluno de alguma dessas 3 fases, para que você possa seguir ou pensar e planejar a sua vida a partir desses caminhos, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, para você que está aí no ensino médio, né, finalizando aí o 9º ano, existem alguns caminhos e nem todos os alunos, né, acabam conhecendo caminhos, né, para seguir depois do 9º ano. Mas existem muitas coisas interessantes e essas coisas elas podem te levar a profissões no futuro, beleza? Então, por exemplo, quando você termina o 9º ano, você tem a opção, por exemplo, de ingressar em cursos técnicos, que podem ser públicos ou particulares. Por exemplo, em cursos públicos, né, a gente tem, por exemplo, os IFs, né, os Institutos Federais. Por exemplo, aqui no estado que eu tô, é o IFMG, né? Mas também existem cursos técnicos que são particulares. E qual que é o interessante disso? É você criar, né, ao longo dos 3 anos do ensino médio, você ter um turno a mais para você aprender uma profissão. E isso te levar, né, a ter um emprego e um salário, né? Então é uma coisa interessante. Muitos deles, inclusive, têm convênios, né, com empresas para que você possa fazer um estágio no final desse período e às vezes até conseguir ser contratado. Outro exemplo é o Senai, por exemplo, que está presente em muitas cidades do Brasil, principalmente em cidades que têm a indústria um pouco mais desenvolvida, né, de modo a fazer essa conexão entre a escola e a indústria, tá bom? Outra opção que poucos, né, alunos conhecem, ou só aqueles alunos que geralmente já têm alguma atração por essa parte, buscam, são as escolas militares, né? A gente pode citar 2, uma aqui em Minas, a EPICAR, que é a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, e outra no Rio de Janeiro, que é o Colégio Naval, né, em Angra dos Reis, né? E a EPICAR aqui em Barbacena, perto, né, da gente até aqui. Elas são escolas que você pode cursar o ensino médio, você é preparado para entrar em uma das Forças Armadas, no caso a EPICAR Aeronáutica e Colégio Naval na Marinha do Brasil. E você desenvolve o seu ensino médio, você aprende a vida militar, é preparado para entrar nas Forças Armadas no nível superior depois que acaba o ensino médio e você ainda ganha salário, né? Que é outra coisa que muita gente se assusta ou não sabe, é que a possibilidade de ganhar salário. Então, você pode fazer uma reserva, né? Ou até mesmo ajudar a sua família, né? Caso for a sua situação, não é mesmo? Então, é bastante interessante também. Existem também previstos em lei, pessoal, coisas sobre jovem aprendiz, ou programas de aprendiz, né? São empresas que contratam jovens, né, abaixo dos 18 anos, que estão fazendo ensino médio, geralmente, para ensinar uma profissão. Ensinam de diversas formas e geralmente num turno de trabalho reduzido, com 4 horas, 6 horas, beleza? Se não me falha a memória. E você tem a opção de fazer, né, depois que acabar o ensino fundamental, você fazer o ensino médio regular, ou seja, simplesmente fazer o 1º, 2º e o 3º ano e se preparar, né, para as próximas fases. Bom, aí você vai fazer o ensino médio e quando chega lá no final, aí ainda a pressão um pouco maior, porque você está próximo dos 18 anos e a família e o mercado, todo mundo fica, o que você vai ser quando crescer? Afinal de contas é a hora de escolher, né? E, bom, as pessoas geralmente ficam naquela coisa, ou fazer ENEM para ir para a faculdade, ou não fazer nada, né, nada, entre aspas, e ir trabalhar na universidade. Pessoal, tem que tirar essa pressão, tá certo? Vocês não precisam ir para a faculdade direto, né? A faculdade é um caminho muito bom, vai ajudar vocês. Mas é interessante também vocês olharem para outros lados da vida de vocês que possam, né, gerar um emprego, uma profissão de sucesso para vocês. Vocês não devem ir para a faculdade por pressão da família, mas sim porque vocês entendem que aquilo é essencial para vocês, né? E se for esse o gosto da sua vida mesmo. Então vamos lá. Para quem quer ir para a faculdade, termina o ensino médio
e vai fazer o Enem, ou vai fazer alguma outra prova de vestibular. Quais são elas, por exemplo? Temos a FUVEST, por exemplo, que é a prova da USP, né? Temos a VUNESP, que faz provas para, acho que se não me engano, para a Unesp, para a Unicamp. Tem outras, né, outras faculdades que têm seus vestibulares próprios, além das faculdades particulares, que praticamente todas elas também têm vestibulares próprios, ok? Então é aquela prova que você, né, se cadastra e faz ela no fim do ano, geralmente, para entrar no ano seguinte. Faculdade geralmente demora de 3 a 5 anos, e muitas das vezes demora não só para acabar, mas também para você conseguir fazer bem feito, né? Você tem que gastar dinheiro, às vezes tem que se mudar de cidade. Então todas essas coisas têm que entrar no seu pensamento. Saber que muitas vezes você vai ter que trabalhar e estudar para conseguir se sustentar na faculdade, tá bom? Você terminando o ensino médio, você também pode trabalhar CLT, que é trabalhar de carteira assinada, né? Muitas vezes você consegue um primeiro emprego no comércio da sua cidade e começa a ganhar dinheiro, né? Geralmente fica aquela pressão para entrar na faculdade, mas você pode trabalhar, né? Juntar um dinheirinho, tirar sua carteira de motorista aos 18, né? E depois, por exemplo, ir para a faculdade no ano seguinte, ou com o próprio dinheiro, né, do seu trabalho, você pagar um cursinho preparatório para ir para vestibulares, né? Para ir para vestibulares cada vez mais bem preparado, tá certo? Pessoal, outra coisa que pouco se fala é também sobre abrir uma empresa. Uma pessoa não precisa ter o ensino superior para ter uma empresa. E muitos empresários de sucesso no Brasil são empresários sem ter curso superior. Mas como se faz isso? Pessoal, não é porque você não vai para a faculdade que você não tem que estudar. Tem que estudar, claro que tem que estudar. Tem que entender quais que são os documentos necessários para abrir uma empresa, o que é fluxo de caixa, como se abre uma empresa no Brasil, quais que são os problemas e as qualidades, né? Existem cursos assim, que você pode fazer se quiser, claro, né? Para você abrir uma empresa, né? Por exemplo, ir atrás do Sebrae, que é uma força, né, que ajuda a gente a abrir uma empresa, né? E para você, mas eu acabei de sair do ensino médio, como é que eu vou abrir uma empresa? Olha, você pode trabalhar por um pouco de tempo no comércio da sua cidade, né? Por exemplo, ajunta um dinheirinho e abre um MEI para você, que é um estilo de empresa chamado microempreendedor individual, o MEI. É um estilo barato para abrir uma empresa. Você, né, pode abrir o que você quiser, vender alguma coisa e ter a sua empresa, né? Ah, eu sou bom fazendo, sei lá, brigadeiro. Abra uma doceria para você, abra um MEI. Eu sou bom fazendo salgados, né? Eu sou bom dando aula, né? Posso abrir um curso para mim, enfim. São N as possibilidades dentro do MEI. Todas essas coisas que eu estou falando para vocês têm sites, coisas que podem organizar e ajudar vocês, né, a encontrar mais informações a respeito disso. Bom, pessoal, você também pode terminar o ensino médio e não ir para a faculdade, mas você pode ir para as Forças Armadas. Para os homens, né, quando chega aos 18 anos, a gente tem no Brasil o serviço militar obrigatório. E é geralmente nesse que a maioria das pessoas pensam, né? Ah, não quero ir para o exército, não quero ir para a marinha, sei lá, para ralar um ano e depois eles me chutarem de lá. E não é bem assim. Você pode sim, né, depois de um ano, engajar uma carreira e continuar, mas você pode também entrar nas Forças Armadas de livre e espontânea vontade através de um concurso. E são muitas as boas carreiras que a vida militar também pode oferecer. Né? A gente tem no Brasil grandes escolas na área militar que podem ajudar você a ter uma profissão. Por exemplo, nós temos a Escola de Especialistas da Aeronáutica em Guaratinguetá, em São Paulo. Nós temos a Academia da Força Aérea, também em São Paulo, na cidade de Pirassununga. Nós temos a Escola de Sargento das Armas, que é aqui em Minas, né? Em Três Corações, né? Que é a cidade do Pelé, jogador de futebol. Temos lá o concursos, né, para a área de policial e corpo de bombeiros. Aí todo mundo pensa, não vou ser polícia nem corpo de bombeiros porque eu não quero combater bandido. Pessoal, nem tudo que tem a ver com militar tem a ver com combater bandido. Tem muitas áreas dentro da vida militar que você vai aprender que não tem nada a ver com isso. Por exemplo, um concurso que é muito interessante para quem, por exemplo, sabe tocar um instrumento é o concurso de sargento músico, né? Da Escola de Sargentos da Aeronáutica. Da Escola de Sargento das Armas, né? Do Exército. Que você entra e você vai ser músico da banda do Exército, por exemplo, que é uma carreira muito interessante, paga bem, viaja, então tem que estudar muito, claramente, né? Por exemplo, você que quer entrar na Academia da Força Aérea, você faz o concurso e você pode se tornar um piloto, né, da Força Aérea, enfim, são vários, né, os leques de opção, é só a gente buscar com um pouquinho mais de paciência.
Tem que passar na faculdade, tem que ter terminado a faculdade para fazer essas coisas? Não, nada disso, beleza? Então, são algumas dicas. Aí, pessoal, a gente vai para os finalmente, aqueles que já entraram na faculdade ou que querem ir para a faculdade. Eu quero ser médico, quero ser professor, quero ser advogado, eu tenho que ir para a faculdade de qualquer jeito, não tem problema. Cortei aqui rapidinho, pessoal, para lembrar de uma coisa. Para aqueles que terminaram o ensino médio, existe também a opção de entrar no mercado financeiro, trabalhar em bancos, tá? São carreiras que geralmente pagam bem e tem um plano de carreira bem definido. Mas como eu começo a trabalhar num banco? Existem certificações, pessoal, que são provas que você pode fazer para mostrar que você tem conhecimentos na parte bancária. Então você se prepara, aprende sobre assuntos da parte bancária, depois faz essa prova e aí você tira certificações. Aqui no Brasil essas certificações se chamam CPA. Existem várias CPAs que você pode tirar. São provas, você paga e faz, né? E você tem, né, como trabalhar em bancos através dessas provas. Você precisa naturalmente ser contratado por um banco para trabalhar, né? Mas com essas certificações você tem mais facilidade para entrar nesse mercado. Paga muito bem, tem carreira e você não precisa de faculdade para entrar nessas carreiras, tá bom? Voltando pro vídeo aí. Então, vamos lá. O que fazer depois que a faculdade acaba? Bom, geralmente, né, a opção mais simples é arrume um emprego, né? Geralmente você vai esperar que alguma empresa, né, que você enviou seu currículo te contrate, ser contratado CLT, né? Ou seja, né, a pessoa ir lá e assinar sua carteira naquela empresa. Esse é um caminho, mas nem sempre esse é o caminho que acontece primeiro. Muitas pessoas conseguem seu primeiro emprego através do estágio, que é aquela experiência profissional que você tem antes, né, de entrar antes de acabar, a faculdade. Outros também, então estágio é para quem está terminando, né, está ali no último período da faculdade, geralmente faz estágio. Às vezes a empresa, né, tem condições, ou talvez também você é bom o suficiente que a empresa talvez vai querer te contratar. Ou um, ou outro, ou os dois podem acontecer, não é verdade? Bom, mas se eu não conseguir ser contratado e nem não tive um estágio que me deu condição de ir trabalhar. Bom, você tem os programas trainee. Os programas trainee são feitos para as pessoas que estão desde o último período da faculdade até geralmente, que hoje em dia está mudando um pouco isso, mas geralmente pessoas até depois de 2 anos de formado são considerados trainees. Essas pessoas participam, né, de processos seletivos de empresas variadas. Geralmente esses processos ocorrem no fim ou no meio do ano, ou nos dois, e a empresa contrata essa pessoa e ensina ela como trabalhar naquela empresa específica. Depois de passado esse processo de treinamento, daí o nome trainee, né, você é efetivado na empresa se tiver feito um bom serviço. E aí, claro, né, é promovido, né, ganha mais, naturalmente. Bom, também para quem fez faculdade, outro caminho interessante são os concursos específicos da sua profissão. Então, por exemplo, eu me formei em Direito, então fiz a prova da ordem, sou advogado e agora preciso de um emprego e quero fazer um concurso, quero trabalhar, ter aquela função em que eu vou ter garantido meu salário para o resto da vida. Existe essa possibilidade, pessoal? Existe, vai lá, dentro do direito tem várias áreas. Eu posso ser delegado, eu posso ser procurador da República, eu posso ser advogado da União, né? Eu posso ser juiz, né? Tem vários concursos específicos, né? Posso entrar para a Polícia Federal, enfim, são várias as possibilidades de concurso para essas áreas, tá? São difíceis? Todo concurso é difícil, pessoal. Vocês vão fazer Enem, vão fazer provas variadas e as provas têm concorrência, né? As pessoas também querem ter o seu lugar ao sol, né? Querem ter um bom emprego. A ideia é que vocês se esforcem ao máximo e lutem por algo que vocês tenham garra, né? Que faça brilhar os olhos de vocês. Então, através disso aqui que eu falei para vocês, desperte em vocês um olhar para alguma área que vocês ainda não tinham conhecimento. Busquem, pesquisem. Aí vocês vão pesquisar e vão achar uma área que, puxa, isso aqui que eu quero para mim. Então, desenhe, planeje a sua vida daí para 5, 10 anos, aquilo que você quer, né? E luta por isso dia a dia. Você consegue chegar lá, tá bom? Uma última dica aqui também para quem terminou, né, a faculdade é a possibilidade de ir para a carreira acadêmica. O que é ir para a carreira acadêmica? Basicamente,
é se tornar um cientista, um pesquisador, um professor de universidade. Geralmente, pessoal, como se faz isso? Você termina a sua faculdade e continua a estudar, né, fazendo mestrado e doutorado. Não que seja uma obrigação fazer mestrado e doutorado logo após a faculdade, você pode fazer isso depois, né? Mas muitos fazem assim e dá certo. Você faz o mestrado, são geralmente mais 2 anos, faz o doutorado, mais 4 anos. Quando finalizar, você pode ter a possibilidade de trabalhar com pesquisas, né? Desenvolver tecnologias, dar aula em universidades, tá bom? E existem alguns cargos de professor, dependendo, né? Que aceitam a pessoa que tem só o mestrado, alguns até só com a graduação, dependendo da condição, geralmente como substituto, né? Quando você termina o doutorado, você pode prestar concurso para ser professor de universidades federais, estaduais, né? Ou dar aula em universidades particulares também, tá bom? Então são muitos, né, os caminhos que a vida nos leva, né? E você deve com certeza buscar aquilo que te faz ser um ser humano melhor, tá certo? Que mantendo sempre seus valores, a honestidade, a ética, tá bom? Então, esse foi uma dica do professor, né? A nossa segundo vídeo de dica do professor, e eu espero que tenha sido útil para vocês, alunos, pais, professores, quem estiver assistindo esse vídeo, com certeza acredito que de alguma coisa ajudou. Se ajudou, dá um joinha pra gente e se inscreve aqui no nosso canal, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau!